Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Miyuki. Dessa vez a intenção é trazer para o canal aqui a função OU, tá? A função OU, ela é uma função de alternativa. Como assim alternativa, Miyuki? Ela é uma função de que ela precisa que pelo menos um dos critérios seja o verdadeiro, ou o critério 1 ou o critério 2, para ela trazer o resultado desejado, beleza? Então eu já fiz aqui uma regrinha. Então no nosso filtro a gente vai pôr o cliente, ó. Eu inventei uns nomes aqui muito loucos, tá? Startups, tá aqui, ó, é um cliente ativo, tá vendo? Ó, o nosso PROC-V tá funcionando certinho, tá? Nosso PROC-V tá funcionando certinho. Então tá aqui, ó, cliente ativo. Se for cliente ativo, tem que atualizar dados. Tá? Deixa eu até ocultar isso aqui. Ó, ela tem que atualizar dados. Se for cliente inativo, também tem que atualizar dados. E se for um não clientes, que é aqui ó, o Satura, vamos colocar o Satura, se for não cliente, é prospecção. Tá? Então, se for cliente ativo ou inativo, tem que atualizar dados. Se for não cliente, prospecção. Tá? Estou trabalhando com esses termos, mas é importante prestar atenção na funcionalidade. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Como funciona, tá? A fórmula ou a função ou, ela é uma função que traz se é verdadeiro ou falso. Por isso que a gente utiliza ela dentro de uma fórmula, tá? É uma fórmula alinhada. Então vamos colocar aqui, ó, vamos deletar. Ai, que dor no coração, beleza? Primeiro a gente tem que entender, nós temos aqui, no nosso PROC-V nós temos 3 critérios. Cliente ativo, cliente inativo e não cliente. Beleza? E aqui a gente vai colocar, então, igual se. Vamos entrar dentro da fórmula. Teste lógico. Qual que é o teste lógico? Ou. E dentro do nosso teste lógico, a gente coloca a função ou. E no ou, a gente coloca a lógica. Né? Qual que é a diferença ali de colocar direto no se e no ou? No se, a gente só consegue colocar um critério. E no ou, a gente consegue colocar os critérios que a gente quer. No caso, se a gente ficar apertando ponto e vírgula aqui, ó, eu consigo colocar se for 1, ou for 2, ou for 3, ou for 4, e assim sucessivamente, ele vai me trazer uma função, uma resposta X. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o primeiro... Qual que é a primeira lógica? A primeira lógica é o seguinte. Se o teste lógico aqui for igual, abre aspas, cliente, vamos escrever cliente ativo, ponto e vírgula, segundo, se, ó, se vocês perceberem, eu estou falando se, porque o ou, ele tá permitindo que a gente abra o leque de si. Se for esse, ou se for esse, ou se for esse, ou se for esse, por que eu estou sendo repetitivo? Para vocês entenderem a essência do ou na função aqui dentro do C, tá? Se o M4 for igual a, abre aspas, cliente inativo, tá vendo que a gente colocou 2? Agora, em vez de a gente apertar ponto e vírgula, a gente vai colocar, fechar parênteses. Ó, e a gente acabou de criar o nosso teste lógico. Se teste lógico ou ele for cliente ativo ou cliente inativo, se uma dessas duas situações forem verdadeiras, eu quero que ele coloque aqui, ó, abra aspas, atualizar dados. E fecha aspas. Se for falso, ó, ele não tá indo, ó. É porque eu apertei 2 aspas aqui, ó. Tem esses errinhos também de dedo, tá? Acontece. Se for falso, prospecção. E fecha aspas. E fecho a fórmula. Sumiu a fórmula, quer dizer que deu certo? Né? Vamos dar um Enter? Aqui, ó, não cliente, prospecção. Vamos pegar um cliente ativo? Startups. Startups é um cliente ativo. Cliente ativo, ele está falando que cliente ativo a gente precisa atualizar dados. Tem mais um cliente ativo aqui, ó, o Popec. Eu criei uns nomes muito estranhos, tá?
O POPEC, ele é um cliente ativo também. Então, tem que atualizar os dados. O Potiguar está para cima. O Potiguar, ele é um cliente inativo. Cliente inativo também tem que atualizar dados. Agora vamos no Nakira. O Nakira, ele é um cliente inativo, atualizar dados. Opa, foi no errado, que é o Prompt. O cliente Prompt, ele é um não cliente. O cliente Prompt é um não cliente, não faz sentido, né? Mas para a lógica aqui, ele é um não cliente. Então, para não cliente, é prospecção, né? Então, está funcionando. A nossa função, ela está clara. Se o cliente for ativo ou inativo, nós temos que atualizar os dados. Se ele for não cliente, a gente precisa fazer prospecção desse cliente. Aí ele vem para cliente inativo ou inativo. Beleza, gente? Ficou fácil de entender? Se não ficou, deixa a tua dúvida, eu tento ajudar. Deixa uma situação aí que eu tento ajudar na tua situação, beleza? Espero que tenham gostado, espero que agregue muito a vocês isso aqui, beleza? E se tiver alguma dúvida em alguma fórmula que não esteja nesse vídeo, procura no canal aqui que com certeza vai estar. E se não tiver, coloca no comentário que eu vou trazer para vocês, beleza? Gente, um grande abraço, até o próximo vídeo.